Súmula do jogo Sport e Vasco revela fim da partida, revela também 2 jogadores do Vasco expulsos e o Vasco pode ficar preocupado, não pode ficar preocupado, o empate permaneceu. Vamos falar também sobre Gustavo Villani. Gustavo Villani fez um vídeo falando aí do Raniel, a torcida do Vasco não gostou, a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos trazer também a classificação da Série B e agora como fica a situação do Vasco para a próxima rodada. Também já tem venda de ingressos para o jogo Vasco e Criciúma no próximo sábado. Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno também, aquele lugar de informação, opinião, análise, tudo que envolve o Vasco está aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você junto com a gente. Olha, vamos começar falando de Vasco, mas antes vamos falar sobre a situação envolvendo o Raniel, porque o Gustavo Villani foi muito criticado, ele, o Roger Flores, o próprio Júnior, o PC de Oliveira, pelos seus comentários no jogo, né? Durante a transmissão, durante a briga que rolou lá em Recife. Mas o Villani veio nas suas redes sociais, e a gente vai trazer aqui para vocês, se pronunciar sobre essa situação envolvendo o Raniel. E a gente vai trazer aqui para vocês, e depois, óbvio, eu vou aqui também falar sobre a classificação, trazer as informações que o Rafael Claus colocou na súmula, porque teve 2 jogadores do Vasco expulsos no jogo, e também vamos falar aí sobre o prosseguimento, venda de ingressos para o jogo contra o Criciúma, e também análise do jogo de ontem. Então, fala aí, Villani! Sobre provocação. É claro que tudo não aconteceu por causa do Raniel e dos jogadores do Vasco que foram provocar a torcida do Sport, mas passou por eles. Inclusive na súmula o Claus expulsou o Raniel e Luiz Henrique. Uma cadeira foi atirada por um jogador do Vasco, alguns mostraram a genitália para a torcida do Sport. O Raniel, ele pulou a placa de publicidade, ele fez questão de ir provocar a torcida do Sport, e mesmo quando tentaram demovê-lo da ideia, alguns companheiros tentavam arrastá-lo para dentro do campo. Por que não foi comemorar no banco de reservas do Vasco um gol tão importante, num momento tão decisivo, ou com a torcida do Vasco posicionada do outro lado do estádio? Não, ele achou, não sei se engraçado, se divertido, aos 44 do segundo tempo, na casa do rival, que tinha um resultado vital para fazer num confronto direto, o último, né, confronto direto no campeonato. Ele fez questão de provocar e instigou a ira daqueles vândalos, bandidos, que devem ser identificados, punidos. E, repito, uma coisa não justifica a outra, mas fica a reflexão: um jogador profissional do clube da grandeza do Vasco precisa desse tipo de comportamento? Eu creio que não. Boa semana a todos, valeu! Eu continuo achando, tem até um vídeo passando aí nas redes sociais, né, do Raniel comemorando um gol contra a equipe do Sport, em cima do escudo do Sport. Eu achei aquilo ali até mais desrespeitoso do que o Raniel fazer isso aqui e pedir para ouvir, né? Mas enfim, nada vai justificar o torcedor invadir, agredir, seja quem for. Imagine aí se a gente tivesse isso todos os jogos, né? Imagine se Renato Gaúcho, Edmundo, Romário fossem agredidos toda vez que eles provocassem a torcida adversária, né? Enfim, um papelão. E por esse papelão, e aí a gente já vai entrar na súmula do jogo, o Rafael Claus divulgou aí, vai passar até na sua tela imagens do que aconteceu. Primeiro ele deu uma informação aí sobre expulsões do Vasco. 2 jogadores do Vasco foram expulsos. O jogador Raniel pela comemoração e em seguida por ele ter incitado a violência, provocado a torcida, segundo o Rafael Claus. O jogador foi expulso do jogo com 2 cartões amarelos. E Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique não foi expulso pela cadeira. A gente vê que o Luiz Henrique joga a cadeira para cima, a cadeira nem vai lá na torcida. Mas expulso porque ele jogou um tênis. Jogaram um tênis neles e o Luiz Henrique revidou o tênis na torcida. Por isso, ele também foi expulso. O Rafael Claus coloca na súmula que essa situação envolvendo o Luiz Henrique e o Raniel, ele não pôde mostrar o cartão vermelho em campo porque houve os incidentes dentro de campo. Aí vai entrar a situação. O Rafael Claus colocou tudo na súmula, colocou que a Bombeira Civil e o Bombeiro Civil foram agredidos,
que funcionários do Vasco foram agredidos, jogadores do Vasco foram agredidos e que não tinha condições que o ambiente tivesse jogo. Ou seja, o jogo foi encerrado em 1-1. A PM falou há pouco que a PM do Pernambuco que garantia segurança, só que não garantia. O Vasco, meus amigos, ficou 1h50 dentro da Ilha do Retiro, preso dentro do vestiário. Os caras não podiam sair do vestiário, porque o vestiário tentaram invadir, quebraram portas. O Paulo Brax fez um vídeo falando sobre isso e o Vasco não saiu. Dentro do esporte, eles estão reclamando muito, falando que foi uma prejudicial a eles, mas eu não vi em momento algum eles se solidarizarem a bombeira que apanhou covardemente, aos bombeiros, nem a ninguém. Só se preocuparam com o resultado. O Yuri Romão falou, disse que o Jorginho era pastor, isso e aquilo, mas ele que não tem respeito pela vida humana. O Claudinei de Oliveira também foi outro. Bobão, falou besteira. Vem dizer que tinha que ter jogo, isso e aquilo. Como é que um cara tá comandando uma equipe, pai de família, fala uma besteira daquela? Enfim, o jogo ficou 1-1. E aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B ficou da seguinte forma que você tá vendo aí. O Vasco ficou com 56 pontos, Bahia com 57 pontos, a equipe do Grêmio com 58. O Grêmio pode garantir já na próxima rodada contra o Náutico o acesso. O Bahia também. E o Vasco precisa de uma grande combinação de resultados. Por quê? Mesmo que o Londrina, o Sport perca, o Londrina ganha e chega a 53. O Vasco ficaria 6 pontos do Londrina e com 16 vitórias, com uma vitória do Vasco contra o Criciúma, hipoteticamente, o Londrina ganhando o Sport, dizendo assim, iria também a 14 vitórias, o Vasco precisaria aí de uma combinação muito forte para poder ter essa situação, já que o Vasco ganhou um jogo do Londrina, né, no jogo direto. Então, o Vasco precisaria dessa combinação para poder já subir ao acesso e também a questão do saldo de gols. O Vasco ganharia no confronto direto, já que o Vasco tem uma vitória contra a equipe do Londrina. Precisa também torcer por uma derrota do Sampaio Corrêa contra o Ituano para garantir o acesso. É muito provável que esse acesso seja garantido no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, que é um jogo em que o Vasco deve estar aí enfrentando o Sampaio Corrêa provavelmente no Maracanã, e aí sim garanta de vez o acesso, porque se continuar essa pontuação aí com 3 pontos à frente. E olha, para falar sobre esse jogo, tenho algumas coisas para dizer. Primeiro, não se justifica a violência com nada. Segundo, gostaria de falar sobre a partida que fez o Danilo Boza. Danilo Boza ganhou todas as bolas aéreas, inclusive um dado que o nosso amigo Jalbert trouxe para mim, né? Muito obrigado também a galera que não acompanha ele lá nas redes sociais, Vasco Louco 3, pode acompanhar. Trouxe também para mim, ganhou das 11 bolas aéreas que ele disputou e para mim foi o melhor jogador em campo. Ganhou tudo, não deixou em momento algum que os jogadores do Sport tivessem vida livre. Para mim foi a melhor partida do Boza com a camisa do Vasco. Para mim também foi uma partida muito boa do Alex Teixeira. Desde que o Alex Teixeira entrou em campo, o Vasco conseguiu ser mais efetivo. Para mim o ponto negativo foi a saída do Marlon Gomes. O Vasco perdeu muita intensidade com a saída do Marlon Gomes e não conseguiu manter aquilo que a gente espera. O Aguinaldo também não foi muito bem, eu acho que sentiu um pouquinho a pressão de um jogo decisivo, a pressão da equipe adversária, não foi aquele Aguinaldo que a gente conhece. Mas agora é se preparar. O Vasco terá a volta de Léo Matos e Bruno Tubarão. Em contrapartida não terá nem Luiz Henrique, nem Raniel no jogo contra a equipe do Criciúma, que foram expulsos. Provavelmente também devem tomar um gancho, porque vão ao STJD. O STJD está muito fechado com essa situação de brigas. E a gente vai esperar aí para ver o que é que vai rolar. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.